Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Bangu por 3-0. Pedrovski meteu 3 gols aí, o famoso hat-trick, e comanda essa vitória do Flamengo aí em cima do Bangu, que decretou a liderança do Flamengo momentaneamente, né? Decretou a liderança do Flamengo do Campeonato Carioca, 18 pontos, saldo de gols melhor do que o do Fluminense, mesmo número de pontos, mas saldo de gol melhor. Sendo assim, o Flamengo é líder do Campeonato Carioca, né? Igor Jesus substituiu muito bem o Eric Pulgar e fez uma boa partida, né? Dando dinâmica ao meio de campo, dando passes verticais, muito bem na marcação. Gostei muito do jovem jogador Igor Jesus, que, pelo menos quando eu assistia alguns jogos dele de titular, ele ia bem. E esse jogo diante do Bangu não foi diferente, né? Mas deixa a tua opinião aqui sobre essa partida e vamos embora para mais um vídeo aí sobre o nosso Mengão, que vence por 3-0 e assume de vez agora a liderança do Campeonato Carioca. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like aí. Já deixou o like? Então vamos embora pro vídeo aí, galera. O Bangu por 3-0 em Aracaju, no Batistão. 3-0, 3 gols do Pedro. Flamengo, com esse resultado, assume a liderança do campeonato, com os mesmos 18 pontos do Fluminense, mas com um saldo de gols melhor. Vimos um Flamengo sem pisar muito no acelerador, né, Elton? Mas ganhando com tranquilidade, é verdade. Do Bangu, é um time que tem apenas um ponto. Mas vamos aos números do jogo antes do Elton falar. Vamos dar uma olhada nas estatísticas da partida em Aracaju. Muito rubro-negro foi prestigiar o Flamengo, mando do Bangu, né? Mas o Flamengo lotando o estádio. Então, 58% de posse de bola rubro-negra contra 42% do Bangu. Passes certos 2,59 contra 4,65. Olha, quase 5 vezes mais finalizações do Flamengo, 5 contra 23. Finalizações certas 11-1 e escanteios 7-5. Como eu dizia, Elton, o Flamengo que não precisou pisar muito no acelerador para conseguir uma boa vitória, mas o destaque, sem dúvida, é o Pedro. E acabou sendo o jogador destaque do Flamengo, muito por conta também de uma movimentação que a gente já está acostumado a ver o Pedro fazer, né? Até para trazer o contexto, né, para o fã de esportes, o Flamengo, de novo, né, com essa formação que o Tite tem adotado, de um 4-2-3-1, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. São dois jogadores de muita movimentação pelos lados, que fazem muito bem a diagonal. Então o Pedro acaba tendo 2 pontas para dialogar dos dois lados. Com o Luiz Araújo sem entender, inclusive o segundo gol do Flamengo surgiu, né, de uma tabela dos dois. Até o Léo Pereira, né, fazendo cruzamento para ele finalizar de peito. Acabou sendo um jogo dele, obviamente, ponderando as fragilidades do Bangu, um time que inclusive jogou com linha de 5, né, jogou com 3 zagueiros, tentou fechar os espaços ali, quase com apenas o atacante, o Anderson Lessa, na frente, e o Flamengo ocupando o campo de ataque. A gente viu nos números a quantidade de passes trocados. Acabou sendo um jogo de destaque do Pedro, não só pelos gols, mas pelas participações nas jogadas que geraram finalizações, não só dele, mas de outros companheiros. Então acabou sendo, claro, o destaque do jogo. Tá aí, então o Flamengo, desde a estreia do técnico Tite, a gente faz um recorte, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. 18 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, o aproveitamento superior a 70%. 31 gols marcados, média 1,72, gols sofridos 11, 0,61. Isso sem contar amistoso e só o time principal. O Elton, e quando a gente fala time principal, parece cada vez mais claro, né? O Tite não está fazendo testes. O Everton Cebolinha um pouco abaixo, me pareceu, nessa partida. E o Pedro são opções, porque a gente sempre lembra, Pedro ou Gabigol? Porque parece que o Tite realmente não pretende trabalhar com os dois juntos. Todos os sinais indicam nessa direção. E Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. Se o Pedro foi bem nessa noite, o Everton Cebolinha não está se destacando muito. Não sei não se o Bruno Henrique não ganha posição, hein? E mais um, né, Edu? E será o De La Cruz e não o Luiz Araújo. É claro que muda um pouco a característica, né? E são 3 jogadores diferentes. O Gabriel, Bruno Henrique e o
De La Cruz com relação a esses três, né? O Everton, Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que o Pedro é titular do Tite e isso é incontestável, porque terminou a temporada passada assim, começa a temporada atual do mesmo jeito. O Gabriel, ele entrou no segundo tempo, assim como o próprio Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique até procurando o jogo ali, funcionando como segundo atacante. Muda até um pouco a característica do Flamengo, né? Que passa a jogar no 4-4-2 com o Bruno Henrique fazendo a diagonal e se aproximando ali da área. E o Gabriel tem essa movimentação de sair mais da área. O Pedro tem também, mas o Gabriel, até por ter começado, né, como um ponta, jogando um pouco mais pelo lado do campo, ele tem essa facilidade maior. Mas vejo hoje o Pedro titular e o Everton Cebolinha também. Um cara de muita confiança do Tite, um cara que o Tite levou várias vezes para a seleção brasileira, um jogador que tem essa característica, né, de 1 contra 1, de abrir espaço. Eu acho que o Bruno Henrique, mais talentoso, um jogador que seria titular fácil desse time do Flamengo se não tivesse tido a lesão, e aí eu acho que o Tite... quando colocou o Everton, ele não tira por conta do rendimento que acaba sendo, você falou, né? Ele acabou hoje não jogando bem, mas tem sido um rendimento satisfatório pro sistema, né? Desse jogo posicional de Tite. Então acaba sendo uma disputa bem interessante, que eu acho que não há no ataque, no comando de ataque. Como os dois não vão jogar juntos, nem o Gabriel, nem o Pedro, a preferência do Tite é o Pedro. E o Pedro está agarrando essas oportunidades. É lógico que o Flamengo terá, como já teve, né, nessa temporada, algumas referências técnicas maiores, né, de adversários, mas ele já foi testado contra adversários muito maiores, né? O Pedro foi para a Copa do Mundo, inclusive. Então acho que é o jogador que tem a posição. Assim como o De La Cruz, né, do lado direito. Não jogou por contusão, mas o Luiz Araújo acabou sendo uma boa opção. Acabou sendo também um bom jogador, um jogador importante, né, para a construção desse placar contra o Bangu. Pedro foi o cara. Números do atacante. Tá aí, e gols bonitos também, né? Temos que destacar isso. 81 minutos, fez 3, 8 finalizações, foi o primeiro também neste quesito, 5 finalizações certas e criou 2 chances, foi o segundo entre os rubro-negros. Ou seja, quando a gente olha isso, fica ruim pro Gabigol, né? Automaticamente vem na nossa mente. O Gabigol, a gente sabe, num ano, que é o último ano de contrato, no meio do ano ele pode assinar com outra equipe, sem custos, um pré-contrato, né? E como que fica a situação pro Gabigol, na sua opinião, Elton? Hoje ele é reserva do Flamengo. É claro que quando chegar no meio do ano, né, ele vai decidir, o Flamengo decidir também se vai renovar ou se ele vai para outro clube. Já existiu, né, essa possibilidade, pelo menos dos bastidores, o Corinthians afirma que existiu, né? O interesse e a proposta pelo Gabriel para ir para o Corinthians. Então, ele tem mercado, é um jogador ainda muito valorizado. Eu acho que a gente, olhando o adversário, né, olhando o Bangu e olhando o que Pedro e Gabriel já fizeram contra equipes de maior qualidade técnica, os dois se saíram muito bem, mas o Gabriel tem um crédito muito maior, né? Decidiu jogos grandes e campeonatos para o Flamengo. É um jogador que tem essa importância e sabe da importância dele, mas hoje ele é reserva. Hoje, na preferência do Tite, o titular é Pedro. Agora, se ele vai aceitar essa reserva durante a temporada inteira e vai, digamos, prorrogar o seu contrato e se manter no Flamengo até o tempo que ele quiser e o Flamengo também quiser, é uma outra história. Mas a gente sabe, né, Edu, que essas novelas normalmente terminam de uma forma bem curiosa, né? Que eu acho que é algo que a gente já está acostumado no futebol brasileiro. Quando o cara ele não está tendo oportunidades num time, ele acaba forçando uma saída. Não é o caso do Gabriel, mas ele tem hoje, digamos, essa prerrogativa, porque está nas mãos dele, dos seus empresários, uma renovação ou não. E aí fica disponível de sair de graça, que é uma outra história também que o Flamengo vai precisar ponderar, porque é um jogador ainda de valor de mercado muito alto. Pois é, poderia sair de graça o Flamengo, sem o Flamengo receber pela transferência, né? Agora, é isso, ele foi ovacionado em Aracaju, como foi em Manaus, como é no Brasil inteiro. É curiosa a situação exatamente por isso, porque ele é muito ídolo, mas é um ídolo hoje na reserva.
Vamos ver o que vai acontecer na temporada. É claro que vai ter chance, tudo pode acontecer. A temporada é longa, tem seleção, tem contusão. Mas, no momento, a fotografia é essa. Um ídolo que está na reserva. E aí eu lembro do que disse o Oswaldo Pascoal, a gente conversando recentemente. O Pascoal falou, de qualquer forma, o Gabigol está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Mercado ele tem, como o Elton destacou, né? Então ele pode muito bem se transferir para um outro time no meio do ano, levando a bolada, que é o que seria transferência para o Flamengo, vai para ele, Gabriel. Ou ele pode arrebentar e renovar por um belo salário, continuar muito ídolo no Flamengo. Você concorda? Tá com a faca e o queijo na mão? Para o Gabriel não é ruim esse último ano de contrato, tá numa boa, até pela reação da torcida em Aracaju. Sim, e vamos lá, vou fazer uma comparação aqui, não é comparação de jogador, tá? É comparação de cenários, de situação. É o que está vivendo o Mbappé no PSG. Jogador ídolo do clube, conquistou títulos importantes, não conquistou a Champions ainda, mas pode conquistar esse ano, mas já chegou à decisão, conquistou a Copa do Mundo, um cara identificado, né, com Paris e com o clube, e que vai sair de graça, né? Já os bastidores, né, já trazem que o Mbappé não continuará no PSG e tem a opção dele, né, de escolher para onde vai. O Gabriel vive a mesma situação no Flamengo. É ídolo da torcida, conquistou títulos importantes, conseguiu chegar à seleção brasileira, não se firmou, mas chegou à seleção brasileira, é campeão olímpico, né? É um jogador ainda jovem para a posição dele, ele ainda tem mercado. São situações bem parecidas, né? Bem similares, só que são cenários diferentes, volto a repetir, realidades diferentes. Mas sim, eu acho que está na mão dele, Edu, a decisão do seu futuro. E se ele não conseguir essa posição no Flamengo, que eu acho que seria o cenário ideal para ele, né? Já é ídolo de uma torcida, conquistou títulos importantes decidindo jogos. Continuar nesse clube, mas sendo titular com a camisa 10, né, do Flamengo, é lógico que ele preferiria continuar. Mas o jogador quer jogar também, né? E se ele continuar sendo reserva, eu acho que o caminho será outro. Bom, e você lembrou bem, o Gabigol, o Mbappé, ele teria conversado com o pessoal do PSG exatamente para sair do Paris Saint-Germain, para ir para a França. Comunicou que vai para o Real Madrid. Grandes jornalistas, inclusive colegas da ESPN na Europa, confirmaram essa informação. Conversou com Alkelife sobre essa saída. Vamos aguardar, ainda não oficial, mas o que... Então é isso aí, galera, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Bangu 3-0 aí, né? Hat-trick de Pedro aí, né? O Pedro marcou 3 gols aí e levou a bola para casa, né? Gabigol também entrou no jogo, Luiz Araújo deu uma assistência, novamente, segundo jogo consecutivo que ele deu uma assistência. Jogo anterior foi pro Gabigol e agora para o Pedro, né? Lembrando que o Luiz Araújo também não fez um bom jogo, né? Deu assistência, mas nada além disso, né? Eu acho que é surpresa para mim, tirando o Pedro, fazer 3 gols, né? E desperdiçando algumas chances no primeiro tempo. Teve uma cabeçada dele, ele acabou cabeçando no meio do gol. 2 finalizações dele foi travada logo após ele fazer o gol. Isso tudo no primeiro tempo, né? Então o Pedro ele poderia ter feito mais gols e acabou não acontecendo. Obviamente que a novidade desse jogo aí, acho que foi o Igor Jesus de titular. Como não tinha Eric Pulgar e Neala, era um desfalque para essa partida. Tinha o Thiago Maia? Tinha. Só que o Thiago Maia não está sendo relacionado porque ele está em negociação para deixar o Flamengo. Então acho que a vaga caiu sim no colo do Igor Jesus, que conseguiu substituir à altura aí o Eric Pulgar, fez bom jogo, dando dinâmica, dando passes verticais, conseguindo fazer a bola girar de um lado para o outro do campo. Então na marcação ele também foi muito bem. Então gostei muito da atuação do jovem jogador Igor Jesus, que se ele começar a ganhar rodagem, eu acho que ele pode ajudar muito o Flamengo. Obviamente que é novo ainda, é um jovem jogador, mas acho que ele tem potencial sim para aguentar a temporada inteira. Acho difícil, mas alguns jogos eu acho que ele tem qualidade sim para fazer isso, né? Então acho que ele sendo reserva ali de Pulgar e Alan
é um ótimo nome aí que a gente vê da base. E o Flamengo vai lapidando aos poucos, né? Vitor Hugo entrou também, desperdiçou uma chance dele, deu de cavadinha, mas acabou errando o gol, né? Direção no gol. Então, o Luiz Araújo foi meio apagado. O Bruno Henrique teve pelo menos 2 chances aí, né? E a última já no finalzinho do jogo que ele arrancou, cortou pra dentro, de Bruno, né? Cortou pra dentro, na hora de finalizar acabou dando bicão aí. Gabigol também teve uma chance também que ele finalizou logo assim que entrou, logo, né? E da entrada da área acabou finalizando por cima. Ryan Lucas também teve uma chance que ele acabou chapando fraco. Então, foi um jogo, depois que o Flamengo abriu o placar, teoricamente, um jogo razoável ali, que o Flamengo conseguiu controlar. Não foi muito ameaçado pelo Bangu. E poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, mas o 3x0 ali acho que tá de bom tamanho pelo jogo ali. E a torcida do Flamengo em Sergipe, na Arena Batistão, fez um sucesso, como sempre. Então, é isso aí, tamo junto. Se você foi para o jogo, né? Estiver assistindo esse jogo aí, estiver assistindo esse vídeo e foi para o jogo lá na Arena Batistão, deixa aí a tua opinião sobre assistir os jogadores, né? Bem de pertinho aí. Então, é isso aí. Tamo junto aí, galera.